Para aqueles que observam de fora, é difícil explicar o que Yu-Gi-Oh! Um dia foi e o que ainda é para muitos que seguem amando esse jogo. Quem vê de fora só enxerga uns nerds brincando de cartinha, mas apenas os verdadeiros duelistas entendem a sensação por trás dos jogos ancestrais criados pelos antigos egípcios. Só que ao longo dos anos o jogo mudou bastante e para muita gente ele perdeu a magia que ele tinha no passado. Yu-Gi-Oh! Morreu. É o que muita gente diz. Pêndulos acabaram com o game. No meu tempo, não tinha meta. Algumas reclamações têm até fundamento, mas será mesmo que a verdadeira razão para você ter abandonado o Yu-Gi-Oh! Foram essas mudanças? Eu sou o House, essa é a Torre das Bruxas e hoje vamos investigar as principais falácias daqueles que dizem que Yu-Gi-Oh! Acabou por causa dessa ou daquela mecânica, ou por causa de um deck específico, e talvez no final desse vídeo, você pense em dar uma nova chance ao jogo e acabe percebendo que Monstros de Duelo não deixou de ser o que era. É só você que precisa reencontrar a sua alma de duelista. No início dos anos 2000, as criancinhas da geração Z e as criançonas millennials se uniriam numa mesma tribo. E aqueles tabuleiros de dama no recreio da escola seriam um campo de batalha, onde as crianças jogariam um jogo de grande e terrível poder. Monstros de Duelo. Mas na real, Yu-Gi-Oh! Não começou com Monstros de Duelo. No começo do mangá, a história era bem diferente e tinha um tom bem mais sombrio. O jovem Yugi, após resolver o enigma do milênio, acabou libertando o espírito do faraó. Quando esse espírito possuía o corpo dele, ele se tornava Yami Yugi. Yami tinha a habilidade de vencer qualquer jogo, a habilidade de manipular o destino. Fala sério, eu queria esse cara logando na minha conta do Honkai Star Rail. Com esse poder, ele livrava o Yugi de enrascadas, desafiando bandidos, por exemplo, para um jogo das trevas. Quem perdesse a aposta era enviado para o mundo das trevas. E fica subentendido que quando você é desafiado para um jogo das trevas, você não pode recusar. Tipo, o bandido para o assalto para apostar, cara, vai se fuder. As cartinhas só vieram a aparecer mais tarde no mangá, no famoso duelo entre Kaiba e Yugi. E a galera gostou tanto que logo se tornou o tema principal da série, ganhando inclusive uma lore mais aprofundada. Séculos atrás, os antigos egípcios jogavam um jogo de grande e terrível poder. Esses eram os Jogos das Trevas. Basicamente, eles invocavam seres de uma dimensão alternativa e aprisionavam eles em cartas, usando essas cartas para duelos apostando a própria alma. Só que os egípcios quase destruíram o mundo usando esses poderes. Foi o faraó Aten, ou Yami, quem deu um fim aos jogos. Isso até a Idade Moderna, quando um magnata chamado Maximilian Pegasus investiu uma fortuna para que os arqueólogos encontrassem essas cartas e aprendessem como criar novas. Nascia então na Era Moderna os Jogos das Trevas. No Brasil, Yu-Gi-Oh! Estreou pela primeira vez em 2003, dentro da grade da TV Globinho. E claro, com os Jogos das Trevas e os designs tenebrosos das cartas antigas, veio a famigerada reportagem de Yu-Gi-Oh! E suas cartinhas do demônio. Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio. O capeta está aqui, ó, e crianças de 2 anos e meio estão sendo treinadas por esse baralho para realizar magia negra. Vou denunciar, vou mostrar. Mas então, diferentemente dos Estados Unidos, onde a empresa Upperdeck e a própria Konami distribuíam os cards com estrutura robusta, aqui no BR os duelos eram mais das ruas, por assim dizer. A Devi Livraria, empresa nacional de RPG e jogos, chegou até a importar alguns produtos oficiais, mas fala sério, né? Quase ninguém tinha dinheiro para comprar, fora que isso era só nos grandes centros urbanos. E tem gente que diz que é de hoje, que a Konami não liga pros pobres, né? Antes mesmo das cartas oficiais chegarem, já circulava massivamente nas bancas de jornal e camelôs os pacotinhos de cartas piratas, que até tinham muitas cartas funcionais, mas também aquelas bizarras, com texto mal traduzido e monstros inventados. Quem nunca ganhou uma partida com a carta do exódio completa, hein? A pirataria se tornou por um tempo a única forma viável de entrar no jogo, criando um ecossistema onde as regras eram na tora. E vamos ser sinceros,
ganhava quem inventava mais efeito. Era literalmente o primeiro torneio do Pegasus, onde o Yugi ataca a lua. Agora, soldado de pedra, destrua a lua! Jogar Yu-Gi-Oh! Era quase um RP, envolvia um misticismo único. Afinal, você tá jogando os famosos jogos das trevas egípcios, os mesmos jogos que eles jogam no anime. Não é como se você estivesse jogando um card game de um anime, é o card game que eles jogam no anime. Só que algumas pessoas não tiveram a oportunidade de jogar Yu-Gi-Oh! Pelas cartinhas físicas. Seja porque não tinha amigos que gostavam ou por causa do maior concorrente de Yu-Gi-Oh! Naquela época e que o ofuscava em muitas regiões, o famoso jogo do Bafo-Bate. Entre 2003 e 2004, os camelôs e as lan houses trariam para muitos a primeira oportunidade de um duelo de verdade nas regras oficiais. A série Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Contando com um CD pro Yugi, um pro Kaiba e um pro Joey, o game possuía uma interface bem bacana e ensinava você a jogar direitinho. E no comecinho as regras até que eram simples, né? São 2 jogadores, cada um com 8.000 pontos de vida, que começam puxando 5 cartas do seu baralho. As cartas podem ser monstros, que são usados para atacar seu oponente, mágicas, que são como feitiços que ativam efeitos especiais, e armadilhas, que são feitiços que você coloca no campo para ativar de surpresa. Você ativou a minha carta armadilha. E não dá para fundir elas como no anime. Eu posso usar o poder mágico da flecha viva para injetar o meu mamute fantasma no coração do seu monstro. Alguns monstros são poderosos demais e não podem ser jogados na tora. Eles exigem uma invocação por tributo. Cada jogador pode fazer apenas uma invocação de monstro por turno, mas quantas mágicas e armadilhas quiser. Mas quando é que Yu-Gi-Oh! Deixou de ser tão legal? E eu te respondo: não deixou. O ambiente que acabamos de lembrar, de cartinhas piratas, regras inventadas, misticismo e imaginação, criou um dos mais antigos mitos dessa franquia. Os duelos de antigamente eram muito melhores, empolgantes e era que nem nos animes. Porque eles aconteciam na calçada da sua escola e era uma disputa para ver quem inventava mais efeito. Metas nojentos sempre existiram na história do Yu-Gi-Oh! Ainda em 2003, a gente teve uma das cartas mais sacanas da história do jogo. Yata Garazu, um monstro que conseguia impedir seu oponente de puxar, locando ele apenas com os cards que ele já tem na mão. E ainda se proteger no final da rodada, ao retornar para sua própria mão. Pouco tempo depois, nós tivemos o aparecimento do Dark Armored Dragon. Uma carta devastadora e indispensável no meta, com fucking 2.800 pontos de ataque. E que podia ser invocada por invocação especial, banindo cards do cemitério. Ele era o astro do famigerado deck Teledead, que misturava teleporte, monstros psíquicos e formas de controlar o número de monstros de trevas no cemitério. Não só isso, a carta também era uma barreira financeira aos players, custando uma fortuna e transformando seu Yu-Gi-Ohzinho antigo romantizado num verdadeiro pay to win. Mas e se a gente voltasse ainda mais no passado? Será mesmo que os duelos eram empolgantes igual o anime? Vamos pegar, por exemplo, algumas listas típicas das primeiras coleções. Um punhado de mágicas, armadilhas, os monstros mais fortes e os monstros com defesa altíssima. Monstros de 2000 de defesa que deixavam os duelos lentos. E além disso, os monstros com efeitos especiais e as espadas da luz reveladora para atrasarem ainda mais o jogo. O mais importante aqui é tirar da sua cabeça essa ilusão afetiva de que os metas de antigamente eram pura diversão, porque talvez sejam só lembranças embaralhadas de um período onde ninguém sabia muito bem das regras e onde sua imaginação dava uma camada mística aos duelos. Talvez os duelos antigos fossem divertidos sim, mas muito mais por quem éramos do que pelo que jogávamos. Às vezes, o que você lembra com carinho não é o meta, mas a época de criança, sem preocupações e se imaginando como o novo rei dos duelistas, sabe? Aquele feeling que todo mundo tinha, que era o protagonista do anime de duelos da escola. House, você só pode estar de brincadeira comigo. Não importa se o jogo antigamente era lento, os turnos atuais são ridículos. Eu vou esperar meu oponente spamar todas as cartas do deck dele durante 10 minutos.
enquanto monto uma mesa que vai anular tudo que eu tentar fazer. Esse é o Yu-Gi-Oh! Moderno. Tá, acontece com frequência isso, mas como diria o Yugi, todo deck tem a sua fraqueza, e a fraqueza dessa sua mesa com 3 monstros poderosos negadores de efeito é o meu dragão alado de Ra no modo esfera. A gente pode então falar sobre os inúmeros cards apropriados para jogar no segundo turno. Seu oponente montou uma mesa com inúmeros monstros invencíveis e que anulam efeitos, Dark Ruler No More. Seu oponente está invocando monstros demais, Nibiru. Você precisa tirar algo da frente antes de tentar sua jogada, Lightning Storm. Raigeki, Pena da Arpia, Evelyn Match. Essas inúmeras cartas do Yu-Gi-Oh! Fortalecem o turno 2 e punem os adversários que utilizam todos os seus recursos para montarem uma mesa invencível. Yu-Gi-Oh! Tem centenas de cartas e quase sempre você pode encontrar uma carta com um efeito específico, boa contra o meta atual. Até mesmo as mais clássicas, como Lava Golem, se tornam destruidoras se usadas direitinho no turno 2. Eu sei, tem umas coisas escrotas como Called by the Grave que não deveria existir, que acabam ajudando o turno 1, que já tem vantagem. E sim, nada disso aqui importa se você não puxar a carta, mas aí não tem jeito, né? Apenas puxe melhor. No meu tempo nem tinha meta, todo mundo era criativo com os decks. Hoje em dia você só copia da internet. NetDeck, hoje em dia é só NetDeck. Já existiam meios, ainda que mais lentos e menos acessíveis, para os duelistas trocarem informações sobre os decks mais fortes. Antigamente, as estratégias e metas viajavam pelas mãos dos jogadores através de revistas especializadas, como a Shonen Jump, que publicava dicas de Yu-Gi-Oh! No ocidente, e em outras revistas locais de hobby e TCG. Essas publicações traziam artigos mostrando quais cartas estavam dominando os torneios, listas de deck campeões e até sugestões de combinações entre cartas. Além disso, blogs e fóruns primitivos já existiam nos primeiros anos dos anos 2000. Sim, o acesso era limitado e dependia de internet em casa, o que nem todo mundo tinha, e paciência para carregar uma página cheia de banners piscando, mas quem gostava dava um jeito. E claro, a gente não pode esquecer das comunidades formadas em cada lojinha de carta. Você não pode subestimar o boca a boca como forma de espalhar um meta. Um duelista ganhava um torneio local usando 3 ladin e no dia seguinte metade da loja já corria para copiar a nova tech. O meta vivia ali, sem precisar de fórum nem Wi-Fi. Então, para ser justo, as listas copiadas e o NetDeck sempre existiram. Só que antes elas viajavam em papel, boca a boca e fóruns lentos, em vez de 3 segundos no celular. A diferença de hoje é só a velocidade e o alcance da informação. A criatividade sempre esteve presente, mas ela sempre coexistiu com a busca pelo deck mais eficiente. Assim como hoje, nem todo mundo no passado criava decks malucos do zero. Muitos copiavam o que funcionava, e isso não é vergonha nenhuma, cara. Um bom duelista deve saber analisar os cards mais apropriados e ao mesmo tempo dar o seu toque pessoal ao deck. Pêndulos estragaram o jogo. Para começar, os pêndulos quase nunca foram meta. Essas cartas foram fortes em momentos específicos do Yu-Gi-Oh! E por pouco tempo. A verdade é que vocês estão mentindo para si mesmos quando falam de pêndulo. O maior problema é o impacto visual deles e não a força. Pêndulos são monstros que ao mesmo tempo são cartas mágicas e portanto possuem 2 efeitos. Além disso, devido a eles adicionarem mais zonas de jogo, as zonas pêndulo, acaba que o jogo vai se tornando cada vez mais complexo. Mas o único problema é esse mesmo, complexidade. E não que a galera geralmente fala que os pêndulos invocam a mão inteira, não sei o que. Pendulum is not the best deck right now, because Pendulum is the best deck of all time, baby! And best deck! Let's go! 6 negates here through Ash and Valor. So, like I said, Pen best deck. Esse tipo de deck sequer consegue usar muitas hand traps, que são essenciais no Yu-Gi-Oh! Moderno. Eu mesmo, quando conheci Yu-Gi-Oh! Moderno, usei um deck pêndulo. Endymion, o poderoso mestre da magia. E sim, eu amo dizer o nome completo dele. O deck nem é tão forte e mesmo em suas versões mais poderosas não conseguiu ser top 1. Mas ainda assim é legal. Magos fodásticos, que não são apenas monstros, são a própria magia encarnada. Se por um lado os pêndulos não foram um problema de power creep,
Por outro, foi o início dos textos enormes nas cartas. O texto médio passou de 19 para 74 palavras. Com tantas novas formas de invocações e tantos efeitos em uma carta só, o jogo foi ficando cada vez mais difícil de aprender do zero. Para pessoas que já jogavam, mamão com açúcar, você só precisava aprender umas regrinhas a mais todo ano. Para quem estava começando, um pesadelo, onde em cada partida você tinha que ler mais palavras do que uma peça do Shakespeare. Oh God, what is he doing? Oh shit! I can't even read fast enough. What do? When your opponent activates a card effect you control, you can trigger one monster. Okay. Oh my God, what is going on? Então a gente tem o seguinte. Os duelos eram com regras duvidosas, que deixavam as partidas mais épicas, mas só na sua imaginação. A sua memória afetiva te faz lembrar daquela época, como se fossem tempos absurdamente melhores que hoje. Mas talvez a nostalgia esteja mentindo para você. Talvez o desconforto que sentimos com os pêndulos tenha menos a ver com as mecânicas e mais com o espelho cruel que eles seguram diante de nós. Eles foram o prenúncio de que o jogo mudaria para sempre. O jogo precisa evoluir, ele precisa vender, precisa conquistar as novas gerações. Você, por outro lado, ganhou novas responsabilidades. Faculdade, trabalho, filhos. Os pêndulos não eram quebrados, é você que não tinha mais tempo para aprender a lidar com eles. Ver aquele campo com zonas extras, monstros mágicos e textos quilométricos e nomes impronunciáveis, era como se você olhasse para o mundo das trevas, a dimensão dos monstros, e ele olhasse para você de volta dizendo: você mudou, mas eu também. O design das cartas de hoje é ruim. Aliás, a gente pode aproveitar que estamos falando da dimensão das trevas para falar sobre as artes em geral do Yu-Gi-Oh! In order to link summon Trap Trick Sarah! Tootie is This is getting superior. ridiculous. Back in my day, monster cards were actually monsters, not this new age waifu nonsense. Excuse It's me? okay, Graham. What do you think We can play some Dark Goat Magician when we Girl get you is? back. Sempre vão existir tipos de cartas ou tipo de monstros que não te agradam. Eu, por exemplo, tinha muito preconceito com o Synchro. Mas olha só, depois de assistir o anime do 5DS, que tem um dos protagonistas mais fodásticos de toda a saga, eu acabei relevando o fato de que eles jogam cartinha enquanto dirigem moto. Se o design dos pêndulos ou dos Synchros não te agradam, você tem muito mais coisa para escolher. Yu-Gi-Oh! É a diversidade encarnada, cara. Nós temos dragões fodásticos, garotas dragões, zumbis fodásticos, garotas zumbis, garotas com espada, magos, dragões foguetes, animaizinhos do capeta, dinossauros e até barcos sushi. Isso mesmo, cara, barcos sushi, vai te se fuder. Esse caos próprio do Yu-Gi-Oh! Também tá em consonância com o próprio mundo das trevas, a dimensão mágica de onde vêm os espíritos das cartas, uma dimensão atemporal, onde existe todo tipo de criatura. Não, mas o jogo tá muito caro. Bom, em toda a história do Yu-Gi-Oh! Sempre houveram formas divertidas e criativas de combater o meta. Alternativas baratas para você conseguir competir com o que gosta. Isso porque no Yu-Gi-Oh! Todas as cartas lançadas são válidas, com exceção daquelas da banlist. Sempre vai ter uma armadilha ou uma carta específica que as pessoas vão encontrar e que se encaixa muito bem contra os decks fortes no momento. Entre 2018 e 2023, um deck chamado Paleozoic Frog, por exemplo, esteve sempre ali ameaçando os decks do meta, usando armadilhas chatinhas para pegar os decks mais poderosos de surpresa. Em agosto de 2018, como você pode ver, tínhamos um formato diverso, que embora tenha seus decks dominantes, ainda assim tem vários decks viáveis, como zumbis e dinossauros. Fevereiro de 2020, então, você podia meter o Jaden Yuki nos campeonatos porque a gente tinha o deck de heróis elementares escondidinho ali no meio do meta. Até mesmo em formatos mais recentes, às vezes esses decks alternativos conseguem pegar a galera de surpresa e topar mesmo com baixo preço. Às vezes pode até mesmo acontecer do seu deck favorito de repente voltar pro meta, como Maldosh e Dragonidade anos atrás, ou mesmo o Dragão Branco de Olhos Azuis, que atualmente é um dos decks mais poderosos do game, e você pode ter acesso a quase todo o deck comprando apenas 3 caixinhas estruturais. O Kaiba certamente mexia uns pauzinhos da diretoria da Konami.
Além disso, será que você precisa mesmo jogar sempre no meta? Tipo, pra que você quer ficar topando regional se você não é jogador profissional? Talvez o seu negócio seja usar um deck mais modesto, numa localzinha ali, de boa. Por fim, a gente tem que lembrar que todo hobby vai exigir que você gaste algum tipo de dinheiro. Se você gosta de sair pra shows e festas, por exemplo, vai gastar uns 200 por noite pra beber com seus amigos. Clube do pedal, você vai gastar com equipamento e todas aquelas tranqueiras que você tem que comprar pra praticar. Viagem, cinema, pesca e Yu-Gi-Oh! É até barato em relação a outros hobbies populares. Como a gente viu, a comunidade se convenceu de muitas mentiras para justificarem o fato de que não jogam mais. Sabe, os humanos são os únicos animais que conseguem atribuir significados doidos e ilógicos a objetos. Nenhum macaquinho ia olhar um pedaço de papelão com tanto carinho quanto a gente. Opa, peraí, não tanto carinho assim, cara. A verdade é que Yu-Gi-Oh! Continua sendo o que era. Duelos usando cartas com nomes esquisitos, artes caóticas e uma aura mística que nos faz sentir algo diferente quando a carta encosta na mesa. Cada época trouxe consigo um novo anime, novas regras, novos monstros, novos metas. Mas tudo que você gosta ainda tá aqui, cara. Você ainda pode jogar de magos, dragões, dinossauros. Você pode copiar o meta ou fazer sua versão de algum deck popular. Você ainda pode gastar uma grana preta pra se manter no topo. Ou usar estratégias alternativas pra tentar pegar os meta players de surpresa. Você pode jogar só porque curte a gameplay ou porque sente algo mais nessas cartas. Poder, magia, o roleplay que eu falei no comecinho. Afinal, isso é monstros de duelo. São os jogos das trevas. O que o Yu-Gi-Oh! Significa pra você? E em que momento isso se perdeu? Em que momento ela se foi? Já parou pra pensar? Ela, a sua alma de duelista. É isso que no fundo você se recusa a querer buscar. Não é só sobre como o jogo mudou, ou o que deu errado com ele. É sobre como você mudou e como Yu-Gi-Oh! Não significa mais pra você o que significava naquela época. Época boa, por sinal. Comenta aqui embaixo se você ainda joga ou se você parou. E em qual época você parou? Será que o motivo que você achou pra ter parado realmente se justifica? Ou foi só a sua vida que cobrou e você teve que largar os joguinhos? Tenta usar os comentários desse vídeo pra falar pra gente o que o Yu-Gi-Oh! Significa pra você. E que importância esse jogo teve na sua vida. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever aqui na torre para acompanhar os próximos. Valeu e tchau, tchau.